Sabe aquele filme do Christopher Nolan, A Origem? Então, ele é muito mais do que só ficção científica. É, na verdade, um mergulho profundo na forma mais sutil e poderosa de controle que existe, o poder psicológico. E é para entender como isso funciona que a gente está aqui hoje. E para começar, vamos direto ao ponto, com a tese central de toda essa análise. É simples, mas é potente. Quem controla aquilo em que uma pessoa acredita, controla absolutamente tudo que essa pessoa faz. É uma ideia poderosa que o filme explora de um jeito brilhante, mostrando que o verdadeiro poder, no fim das contas, está na mente. E é aí que entra o nosso protagonista, o Dom Cobb. Olha, ele não é um ladrão qualquer, daqueles que roubam objetos ou dinheiro, nada disso. A especialidade dele é bem mais complexa. Ele invade o território mais protegido que pode existir, a mente humana. Pensa comigo, no universo do filme, uma ideia é como um vírus. Sério, super resistente, mega contagioso. É aquela sementinha minúscula que, uma vez plantada ali na cabeça, pode crescer a ponto de definir ou até destruir uma pessoa por completo. É um conceito que é ao mesmo tempo assustador e, vamos combinar, fascinante, né? Ok, então a gente já entendeu que o poder está na ideia. Mas aí vem o pulo do gato. O maior desafio não é roubar uma ideia, mas fazer o contrário, plantar uma lá dentro. Isso é a Inception, a origem do título. É um feito que todo mundo no filme considera quase impossível e que, claro, representa a forma suprema de controle. E a diferença aqui é tudo. A extração é basicamente um roubo, né? Você vai lá e pega um segredo. Agora, a Inception é um ato de criação, de controle. É fazer alguém acreditar que aquela ideia veio da própria cabeça. O verdadeiro poder, ele não chega chutando a porta. Ele se insinua, sabe? Ele se disfarça de pensamento original. E é aqui que a coisa fica séria. A manipulação mais perfeita, digamos assim, é aquela que a gente nem percebe. Ela não força ninguém a fazer nada. Pelo contrário, ela faz a pessoa acreditar que a decisão, a obediência, partiu dela mesma. Foi uma escolha. E é por isso que as ideias mais fortes, aquelas que duram para sempre, são as que a gente abraça como se fossem nossas. Vamos pegar o caso do Robert Fisher, o alvo da missão. A operação toda não é sobre lógica, é pura emoção. Primeiro, o que a equipe faz? Eles exploram aquela relação complicada com o pai para criar um ressentimento. Depois, eles plantam a sementinha da necessidade, o desejo dele ser o seu próprio homem. E para fechar, eles vendem a ideia de destruir o império do pai como um caminho para a liberdade dele. É uma verdadeira aula de manipulação emocional. Só que esse poder todo, essa habilidade de manipular mentes, ela tem um preço. E um preço bem alto. E isso nos leva direto para o paradoxo do manipulador, para a luta interna que acontece dentro do próprio Cobb. Pensa na ironia. O Cobb é o mestre da técnica, o cara que entende tudo disso, mas ele virou um escravo do próprio poder. A mente dele é assombrada pela Mal, a esposa. Só que ela não é real, ela é uma projeção, a manifestação da culpa dele. Um fantasma que nasceu de uma ideia que ele mesmo plantou na cabeça dela e que levou a consequências trágicas. E aí está o grande paradoxo do filme, né? A mente que é tão poderosa a ponto de controlar os outros, muitas vezes é prisioneira das próprias criações. No fim das contas, o manipulador é manipulado por si mesmo, pela própria culpa, pelos próprios fantasmas. Isso leva a história do Cobb para um outro nível, para uma pergunta muito maior. Afinal, quem ou o que controla a mente daquele que controla os outros? É a partir desse ponto que o filme deixa de ser só sobre uma equipe de ladrões e vira uma grande alegoria. A equipe do Cobb não está só invadindo um sonho individual. Eles começam a representar as forças que, de certa forma, arquitetam a nossa realidade coletiva. Olha só essa analogia, que genial. A arquiteta, ela desenha o cenário do sonho, assim como a mídia e a cultura moldam a aparência do nosso mundo. O falsificador, ele cria as identidades falsas, que são como as máscaras sociais, os papéis que a gente assume. O químico, que estabiliza o sonho, é como as distrações que nos anestesiam, e o estrategista, o Cobb, ele planta a narrativa principal, ele define o porquê de tudo aquilo. E quem seriam esses arquitetos no mundo real? Bom, a lista é grande. Governos, religiões, grandes corporações, marcas, ideologias. Todos, de um jeito ou de outro, usam técnicas parecidas para construir nossas crenças compartilhadas. Sabe, as promessas, os medos, as aspirações que acabam definindo as nossas vidas. E com tudo isso em mente, a gente chega àquele final icônico e super ambíguo do filme. O momento em que a linha entre o que é sonho e o que é realidade simplesmente
se apaga. Aquele peão girando, ele simboliza o paradoxo definitivo. O poder absoluto não precisa de fato ser real, ele só precisa que acreditem nele. A ideia é que, se uma criança for forte o suficiente, é a realidade que se molda ela, e não o contrário. O que o filme sugere aqui é uma verdade meio cruel sobre a gente, sobre a natureza humana. Muitas vezes, a gente prefere uma ilusão que nos conforta a uma realidade que dói. E o poder mais eficaz é justamente aquele que entende isso e explora essa nossa vulnerabilidade. E aqui a gente chega na essência de A Origem. O verdadeiro poder não é aquele imposto na marra, na força bruta. Ele é sonhado. Ele é construído no nosso inconsciente coletivo. A lição é: quem cria o sonho, cria o império. E o filme termina, mas deixa com a gente aquela pergunta final que é quase assustadora e que fica ecoando na cabeça muito depois que os créditos sobem. Será que estamos mesmo despertos? Ou será que estamos apenas vivendo dentro do sonho de outra pessoa?